Oi, o Sensação Especial de hoje celebra parcerias e encontros que deram certo, como a amizade entre a escritora Nélida Pinhon e a empresária Beth Lagardère. Em clima de homenagem, a Beth mostra a trajetória da Nélida no livro Tenho Apetite de Almas. O livro é uma fotobiografia com vários documentos importantes. Imagens, cartas, manuscritos, jornais, prêmios, que contam a história de Nélida Pinhon, imortal e referência na literatura brasileira. Uma mulher que sempre me comoveu pela, não só o talento da pluma dela, mas da pessoa que ela é, e que ela representa para nós todos brasileiros aqui. Então é uma grande premiere para mim, né? Porque ela é primeira em tudo. As irmãs Karine e Ana Carolina Lisboa levaram a parceria da família para o trabalho. Elas herdaram uma universidade que tinha muitos problemas, dívidas, e juntas elas conseguiram recuperar a instituição. E por serem muito jovens, numa posição tão importante, contaram que sofreram muitos preconceitos. Eu sou reitora desde 2009. Mas tudo começou em 2002, 2003, né? 2002 mesmo, assim, que a gente assumiu. E aí eu passei desde a secretaria, tesouraria, tem de caixa, passei por diversos setores. A Karina ficou mais... Eu não tive muito tempo, eu tive que pegar as rédeas e gerir a empresa. As irmãs Maria e Isabel Teixeira de Mello dividem a mesma paixão pela moda e resolveram transformar o sonho de abrir uma grife em realidade. Mas para isso, tiveram que afinar temperamentos e estilos bem diferentes. Na verdade, fica uma combinação dos dois estilos, então você fica com um mix de roupa que tem um pouco a cara da Isabel e um pouco minha cara também, ou a cara das duas na mesma peça. O estilo do ator e cantor Sérgio Lorosa é de total bom humor e alto astral. Ele veio ao programa lançar o CD Carpe Diem e esteve no mesmo programa com Beth Lagardère e Nélida Pinhon. Sérgio divertiu a todas nós com seu jeito autêntico de ver a vida e suas histórias e carreira. A gente tem que aproveitar o dia, né, cara? Tem que viver esse momento já, porque a gente pode fazer... já fiz alguns contigo, né, alguns sem censura, mas, pô, nenhum deles vai ser como esse momento já, claro, que tá vivendo aqui agora, com Madalena aqui, pô, com Nélida Pinhon ali. Inclusive, nós intelectuais, né, Nélida? Nós temos que conversar muito acerca do Brasil, acerca do mundo, né, acerca da sociedade. A escritora Nélida Pinhon e a empresária Beth Lagardère celebraram a amizade através da literatura. A Beth lançou uma fotobiografia em homenagem a Nélida. Tenho Apetite de Almas é o título do livro, que reúne imagens, cartas e manuscritos, documentos que registram a formação e a trajetória de Nélida. De quem foi a ideia? Da Beth? Foi. A ideia da Beth. Foi a ideia da Beth. Vamos de fazer este livro lindo. Quem vai uma ideia mostrar? Coletiva, né, Leda? Vocês duas ficaram conversando, chegaram à conclusão de que podiam... E eu não tirei nenhuma conclusão, eu não esperei nem a pergunta terminar, já respondi sim. Porque na vida o não nós já temos sempre. É verdade. A procura do sim que é interessante. Eu não ia recusar uma oportunidade como essa de ser produtora de uma das maiores autoras do Brasil, uma mulher que sempre me comoveu pela, não só o talento da pluma dela, mas da pessoa que ela é e que ela representa para nós todos brasileiros aqui. Então é uma grande premiere para mim, né? Porque ela é primeira em tudo. Mas você falou que se nós tivemos a oportunidade de conversar muito, é que nós já conversamos antes. Apenas prolongamos a conversa, né, Beth? Exatamente. Nós conversamos muito e trocamos muitas mensagens. Muitas mensagens. Ela telefona mais do que eu. Eu sou de mensagem para o escrito. Aliás, ela comenta nesse livro, quando faz a minha apresentação, que ela tem 3 grandes amigas na França, moram em Paris, e uma que mora no Brasil, que sou eu. Leila e Nicole, que moram em Paris. São grandes mulheres. E eu sou a cristã. Tem uma muçulmana, né, Beth? A outra de origem judia
e a católica. E sem essas 3 graças, eu não seria ninguém. Então isso é uma coisa maravilhosa. E ela diz que eu sou de mensagens reflexivas, que eu digo sempre assim, cuide-se. Ela nunca sabe por que eu digo isso, porque ela não sabe se está ameaçada por algum acontecimento, não é verdade? Acho que eu tenho um hábito, cuide-se. Eu acho que é uma palavra de carinho para um amigo, né? Tome cuidado com a vida, porque a vida é esplêndida, mas ao mesmo tempo ela surpreende você. Então, pode ser perigosa. Aliás, não é como dizia o Guimarães Rosa, viver é perigoso. Viver é perigoso, é verdade. Então esse livro foi feito ao longo de 6 meses, né, Beth? 6 meses com a equipe. Ele é super lindo, muito bem ilustrado também, né? Tudo muito bem escolhido, né? As fotos. Os significados da trajetória. Isso, é. E você leva um susto, né? De repente, você mesmo comentou, né, Beth, que levou um susto. Muito. Como se eu tivesse vivido muitas vidas numa só. E foi muito difícil de selecionar, porque a doutora Nélida, ela tem uma vida não só rica, que nós todos conhecemos, mas ela tem uma preciosidade fantástica. Ela guarda absolutamente tudo. Eu tenho a impressão de que ela guarda até suspiros, porque foi um terror fazer uma seleção para compor este livro. Aliás, se nós tivéssemos tempo e meios, daríamos uma coleção de 10 livros. E teríamos que novamente mais ou menos o patrocínio do Pactual. Do Pactual, que aliás foi muito elegante, porque na primeira entrevista eu imediatamente aumentei algumas páginas, imaginando que nós não teríamos o suficiente. Não foi, doutora? E é interessante porque ainda não temos uma tradição, né, o brasileiro, de criar um acervo público, porque é como se fosse uma biblioteca ambulante, né? De, vamos dizer, organizar a vida de um autor brasileiro, que não é ele sozinho. É a circunstância dele e o momento cultural, porque você vê, aqui tem os movimentos civis representados, aqui está aquele famoso documento, primeiro documento da sociedade civil contra a ditadura, que foi o Manifesto dos 1000. Por acaso eu fui um dos organizadores da redação e fui a Brasília entregar o documento. Fomos a Lígia Fagundes Telles, Hélio Silva, o Andrade de Belo Horizonte e eu. Quer dizer, há acontecimentos aqui, ocorrências que não são só minhas. Porque você não vive sozinho, você é memória coletiva. Claro, então, é parte do mundo, do tempo que ele vive. Então, é um material que... Porque você é uma repórter do seu tempo. Eu penso que sim. Porque sempre tive... Daí ela ter escolhido esse título, que ela descobriu no meu primeiro livro, Guia Marco de Gabriel Arcanjo, e ninguém sabia que título, ela não sabia. De repente ela botou o dedo e disse, é esse título, Tenho Apetite de Almas, porque ela acha que eu ainda continuo tendo apetite de almas. Bom, isso que te faz tão extraordinária, né? É fantástico. Isso faz a diferença em relação e na escolha da fotografia, a Nélida é isso todos os dias. Ela é um sorriso permanente. Então eu fiquei muito feliz que essa coincidência de ler essa frase, que poderia corresponder com uma vida dessa dimensão. Porque aqueles que conhecem a autora, a obra, vão poder descobrir aqui, sobretudo, o que a Nélida representa, não só no Brasil, mas no mundo. Os prêmios literários que ela recebeu. É muito comovente poder admirar, através de uma foto, esses momentos que algumas pessoas, alguns leitores não conhecem. Eu, por exemplo, foi uma forma de... alargar, não sei se o termo é válido, doutor, para entrar mais na vida dela, porque eu gostaria de tê-la conhecido desde o primeiro dia da infância dela, porque a vida da doutora é extremamente rica, impressionante, maravilhosa. Ela me dá um orgulho profundo, não sou só eu, deve ser todos os brasileiros, porque quando você vê os prêmios que ela ganhou nas cores do Brasil, como ela é fiel e orgulhosa disso, para mim, Leda foi uma chance excepcional.
Eu queria falar um pouco dessa menina. Essa menina aqui que a gente não... que a gente se envolve com a escritora, como ela é muito brilhante, a gente fica muito seduzido, né, pela Nélida escritora, a Nélida dos prêmios, né, a Nélida imortal, a Nélida acadêmica e tal. E a menina nasceu na vila? Nasci, e minha mãe... Nasceu em Vila Isabel. Vila Isabel. E minha mãe tinha lido no jornal que naquela época trocaram umas crianças no berçário. E ela, não tendo dito a ninguém, porque minha mãe tinha pânico, disse, eu preciso ter certeza que essa criança é minha. E escondeu as dores e obrigou, eu nasci na casa, chamaram uma senhora lá, uma parteira que me tirou. Aí ela, tanto que anos depois, eu já uma mulher, ela disse assim, graças a Deus que eu tomei essa iniciativa, senão eu teria muitas dúvidas. Eu disse, minha mãe, eu só podia ser filha sua do meu pai, que ela achava que, enfim, que eu teria tido uma vida não tão natural, tão normal, e ela gostava da minha vida. Até o final da vida, ela quis que eu fosse a escritora. Ela nunca permitiu, ela disse, minha filha, você decide, mas nada me dá mais alegria que a sua obra. Tanto que uma vez eu disse, acho que comentei isso com você, né, Beth? Eu disse, minha mãe, a senhora poderia, posso lhe propor uma coautoria, assassinar os livros Carmen e Nélida Pinhon. Mas foi uma infância ela muito... participava muito, ela curtia muito. E meu pai tinha um orgulho extraordinário, engraçado. São coisas do cotidiano, modestas, como eu estou contando aqui, mas que essas coisas se aplicam a qualquer família. É muito importante que cada família veja o seu filho como aquele rebento que vai lhe dar alegria, prazer, que você investe nele para desenvolver o seu talento e o amor. Quer dizer, a disciplina e o amor, ambos conjugados, é muito difícil, né? Isso eu ganhei deles, sobretudo dela. E isso aqui é muito significativo, essa foto. A ADN da Nélida, para mim, paternal, está nessa foto. É uma coisa excepcional, porque o pai anda na praça lendo. Ele que me muito apresentou difícil ler andando. Mas tem que fazer uma técnica aí, né? Você desenvolveu uma técnica. Porque era natural. Aqui a foto. É maravilhosa essa foto. E era um homem galante, eu já comentei com você. Quando eu tinha, a partir dos 15 anos, me mandava rosas aos domingos. É mesmo. É verdade. Era para ficar um pouco estragada, né? Mas era um amor que era exultante, mas que me encaminhava para a literatura, para os saberes do mundo. E esse olhar expressivo da Nélida, né? É impressionante como ele é forte. Muito. Né? Ele é forte aqui na infância. Essa fotografia... Ele é forte nessa foto que você está no... Olha aqui, aquela foto que você mostrou, me permita um fato engraçado. O grande escritor Rubem Fonseca foi na agência que então a Carmen Balcells tinha no Rio de Janeiro, e essa fotografia, a Carmen Balcells, a grande agente, tinha ampliado e botou na parede. Ele olhou e disse assim, se nós, escritores brasileiros, tivéssemos visto essa fotografia antes, teríamos nos advertido contra a Nélida. Carinhoso. Gente, o que ela vinha por aí, já bastava, era esse retrato. E essa frase que eu achei aqui, que agora perdi, mas eu vou achar de novo, que é da cartomante. Você perguntou para sua mãe, pediu para sua mãe. Isso aí você escolheu, né? Eu escolhi, mas agora se ela me perguntar a página, eu vou ficar... Não, está aqui, eu vou achar, eu vou continuar procurando aqui e vou encontrar. Muito interessante. Você cavalgava com seu pai? Tudo, eu adorava esporte. Pescava, remava. Meu pai adorava remar. Então eu remava, ele me botava as luvinhas. Quando eu passei 2 anos na Galícia, Espanha, mas mais nas aldeias, né? Eu tenho uma paixão pela Espanha e pela Galícia, sobretudo nas aldeias. Meu pai me deu um canivete, que até hoje é um símbolo de independência para mim. Eu adoro. Aliás, dizem que mineiro que tem paixão por canivete, né, Beto? Temos, não é? Os mineiros dão logo um canivete. Então eu ia para os montes, né, sozinha. Ele me deu um cinto com um saquinho de couro, eu botava uma maçã, uma pera, um pedaço de queijo, um pedaço de pão negro, porque era
naquela época havia uma grande escassez na Espanha, então não havia trigo, então que eu adorava. Daí eu gostar tanto de pão negro hoje, pão preto, aliás preto, né, dos alemães, e presunto. E eu ia para o monte, ou com as vacas da minha avó, ou com as ovelhas, o que fosse, e ficava lá. Eu desenvolvi o gosto da solidão lá. Eu ficava lá, escutava o uivo dos ventos, dos lobos e o do aire norte. Aquela coisa. Eu achava extraordinário. Quer dizer, ele me deu essa oportunidade de eu enveredar por aí pelas coisas, né? E quando você decidiu, você era muito pequena quando você decidiu ser escritora? Pequena. Há um jornalzinho que eu vendia pro meu pai, tá aí. Eu guardei, até isso eu guardei. Mas eu vendia, querido. Eu não dava só, ele tinha que comprar, eu exercia os direitos autorais. Você adorou, se lembra? Eu adorei essa história, que era maravilhosa, ela tinha um senso mercantil fantástico. E essa aqui é a avó? Bisavó. Fortíssima. Essa forte eu descobri agora. Eu te mostrei logo que eu recebi da Espanha. Forte. Olha como é forte. Não, forte. Eu recebi só agora, esse ano, que eu recebi, que eu vi essa foto. Justo nesse momento que a Beth está organizando o livro. Eu liguei para ela correndo. Beth, olha aqui, isso aqui é maravilha, não foi? Foi, exatamente. Eu estou procurando a foto da máquina de escrever. À esquerda. Porque ela não poderia ser o que é hoje, porque um pai que faz confiança, naquela época, uma criança de 10 anos, você tinha 10 anos, né? 12. Mas 12 claro, tem razão. E que faz um crédito na livraria e lhe dá a máquina de escrever. E que o homem me deu sem eu pagar. Sem ela pagar. É uma coisa fantástica isso. O dom já estava ali, já estava escrito, né? Antes de você vender as cartinhas para o seu pai. Entendi. E aí você começou a escrever com 12 anos? Não, eu já escrevia antes, mas eu dizia assim para o meu pai. Ele ia fazer o registro nos hotéis, alguma coisa, eu dizia assim: pai, diz que eu sou escritora. Era mentira. Ele dizia: mas não posso dizer. Diz que eu sou escritora. Eu queria a força que as pessoas legitimassem o meu ofício, que não existia. Em Coração Andarilho você conta, e o livro registra, pedi à mãe que indagasse a cartomante de São Lourenço, aqui à tarde, se eu seria um dia escritora. Antes mesmo dos 10 anos, preocupava-me em saber que condições teria de tornar-me escriba. Você queria porque queria. E você sabe que ela... Era esse jornalzinho que você vendia? Exatamente. Mas você sabe que a resposta não foi muito positiva. Fiquei muito triste. Guardado, é mesmo? Olha, tudo guardado. A letra. Tudo guardado. E a lista que você separou do material que eu levei para Congonhas do Campo. Ela é maravilhosa. Para começar a escrever o romance A República dos Sonhos. E eu fui para uma pensão modesta que existia diante dos 12 profetas do Aleijadinho Genial, né? E antes de ir, eu fiz a lista de tudo que eu precisaria. Vinho do Porto, máquina, café, coisas íntimas de mulher, fios de... como é aquela costura. peça grande para você... a lista é fantástica. A lista é fantástica, quadro, para eu poder seguir o roteiro do romance, cadeira, a mesinha de máquina, tudo que vocês possam imaginar. Né? Garrafa térmica, que eu pensei. Eu desço na pensão, tomo café, encho a garrafa térmica de café e açúcar, pego o pãozinho, pego a bananinha, subo pro meu quarto e me tranco. Só vou descer para jantar. Levei queijo. Isso você não esquece nunca, né? Queijo ela não esquece não, quer dizer que ela levou para as montanhas, né? Não, e a Beth me traz de Minas o famoso canastra, que é porque é o orgulho dela. Não trago, mas que é uma ofensa. Uma vez você me deu para que eu desse meu cachorrinho, que eu adoro, gravetinho, né? Aí eu disse: Gravetinho, vem cá, querido, prova o canastra que a nossa amiga Beth trouxe para você. Eu dei, ele fez assim. Não gostou de queijo canastra da Beth, eu agarrei. Porque eu disse para ela naquele dia, os franceses, que são apaixonados pelos cachorros, dão sempre uma fatia de queijo, ou de manhã ou de noite, para qualquer cachorro.
E a Nélida muito estranhou queijo. Com certeza ela já tinha dado, entre outros, porque recusar um canastra, não é? É ser um personagem literário bastante provocador, mas ele não aceita, infelizmente. Não sabe, está perdendo. Mas nós sabemos, né? Foi uma grande aventura, né, Beth, para você esse livro? Foi. E será assim, para a equipe, e para os editores, o André, a Silvana, né? Eles todos se empenharam foram maravilhosos. Muito, foram maravilhosos. E você foi a primeira presidente da academia? Foi a primeira. Essa foto, então, é significativa porque ela fez a foto com todos os funcionários da academia. Eu não deixaria nunca de prestar essa homenagem. Ela foi a primeira mulher a presidir. Eles não sabem que estão aqui, mas não sabe, agora vão saber. A Beth prestou, sabe? Eu pedi a ela botou essa foto assim, dupla, para homenagear todos que ajudaram e fizeram as festividades do primeiro centenário. Você não pode passar pela vida sem um sentido da gratidão, do reconhecimento do próximo. Não tem condições. Foi isso que eu vi logo na amizade. Nossa, Rebeca é um grande talento, uma mulher brilhante. Mamãe. É verdade. Por isso que quando porque me perguntaram se eu aceitava, né? Se eu aprovaria o seu nome. Eu aprovei imediatamente, porque eu sabia que seria a pessoa perfeita. Dizer que eu não dormi durante 48 horas, como é o caso hoje, enfrentar a doutora Nélida e Leda no programa. Você é muito brilhante. Você enfrentou o mundo inteiro. Eu quero falar um pouco de você, da sua trajetória também. E essa foto também é histórica. Que aqui é Clarice. Eu nunca vi essa foto publicada. Essa foto é Clarice? Clarice, Porto Alegre. Clarice Lispector, Nélida Pion. É Fernando Moraes? Fernando Moraes. E foi no sindicato dos jornalistas. Estava vendo a questão das censuras e nós estávamos, olha o Rubem, aqui, tá vendo? Justamente aqui, eu acho que comentam isso. Rubem Fonseca. Aqui, ó. Raro, né? Raras aparições. Mas nós sempre fomos muito amigos, né? Vivemos tantas oportunidades, tantos feitos políticos falando em movimento e pessoais. político, essa foto é do Mário, é tempo da Revolução dos Escravos. Né? Essa foto foi na casa da Ruth Escobar, também movimentos políticos. Avache, Fafá de Belém, Regina Duarte, todos. Bruna. E tudo isso eu fui guardando, bilhetes importantes, não foi? Isso é importante, né? Ela guarda tudo, muito bom isso. E faz fotos interessantíssimas, né? Muralhas da China. Qual é que você gosta mais? É uma viagem, Aqui me gravetinho. Gravetinho. O gravetinho. Olha só. Esse é o personagem literário Que lindo. mais insolente do mundo contemporâneo, não é? É um gravetinho. Não podia faltar. Tá muito. Ih, tô aqui. Você não sabia? Mas é lógico. Aí você tá aqui. Não sabia. Que honra! Eu não sabia. Olha que lindo. Pra nós, nós vimos. Deve ter manobreza, né? Obrigada. Manobreza no jeito e no gesto. Muito bom. Tranquilo. Muito bom. Que vida boa, né? Que vida bem construída. Mas uma vida que, vamos dizer, que tem seus segredos, seus pequenos triunfos, né? Suas pequenas utopias, porque eu me dei ao outro. Os outros foram muito importantes na minha vida. E eu não temi. Eu nunca... Eu tenho amigo, eu tenho feito amigo nos últimos anos da minha vida. Quando as pessoas pensam na amizade, você não faz senão na infância ou na universidade. Não, eu aposto no outro. Daí ela ter dito, tem um apetite de almas. Acho que é uma dádiva. Então a minha vida, a minha memória reparte, depende do outro. Assim como o meu conhecimento de como é que eu posso ser escritora. Agora, em matéria de apetite, eu não sei qual das duas tem mais, né? Porque Beth cruzou o mundo também, né? Fez uma carreira de modelo. Nós temos muitas internacional. Coisas em comum. Vocês têm muita coisa em comum. Tem talento. Não. Quantos anos você morou fora do Brasil, Beth? 40 e poucos, Leda. 40 e poucos. Audaciosa. Muito. Outro dia ela fez um leilão. Uma mulher audaz. Ela fez um leilão outro dia das peças dela. Eu vi no almoço que eu fui no fim de semana. Algumas pessoas contaram que compraram, eu vi pulseiras e tal. E você fez um leilão para fazer um museu? Eu quero dar um primeiro passo
tentando abrir um museu em Minas, porque eles já abriram as portas proporcionando um espaço, que é coisa complexa no nosso país. Primeiro porque ele não tem. E a escolha de Minas não é porque eu sou mineira. Pouco importava para mim a região, porque quando se fala do Brasil, você fala de um todo. Nós não podemos ter moda carioca, moda paulista, não existe. É como na França, você tem uma moda francesa e basta. Que ela venha do sul da França para uma tecnologia que não tem no norte, é uma só. E eu tenho esse sonho de legar ao país um espaço onde a memória, você vê como é importante ter a memória de alguém guardada dessa forma como a Nélida, num local que as pessoas possam consultar, ligar aquilo que eles possuem, que não está ainda na cultura brasileira. Quem sabe, Leda, não sei. E graças a Nélida eu tive muita coragem, muito apoio moral da parte dela, porque desfazer, despreender daquilo... Desapegar de coisas lindas, é né? difícil. De roupas bonitas, de sapatos bonitos, de joias bonitas. Um acervo precioso. Né? De coisas lindas. Extraordinário. As pessoas, de modo geral, se apegam cada dia mais, e não se desapegam. Né? Quanto mais o tempo passa, mais as coisas mais a gente acumula. Mais acumula e mais representa, e mais as histórias vão fazendo parte de você. E não doeu não fazer o leilão, no sentido de não vou mais ter essa pulseira? Não, eu vou me repetir. A Nélida realmente foi aquela coluna preciosa que me apoiou muito cada vez que eu tinha uma fraqueza ou uma ponta, vamos dizer, no coração de ver algumas coisas irem para outros lugares. E finalmente não. Dá uma certa emoção no princípio, mas a partir do momento que aquele objeto foi para um lugar que representa, que é alguma coisa, a história continua, eu fico feliz. Se a pessoa adquiriu aquilo, não pelo fato de adquirir, mas porque ele gostou, porque representa alguma coisa, já é um passo dado para mim. E ela tem um vínculo com o Brasil impressionante. Você vê em todos os grandes eventos brasileiros na França, ela é pioneira, está na frente, né? E sempre mesmo quando não havia tais eventos, né? Ela representava vocês, né? O Brasil. Esse pioneirismo mas também. Isso eu tenho em comum com ela também. Nós temos uma fibra, um amor desmesurado. Brasil, que é uma coisa. Eu fico impressionada com o que ela é capaz de... que ela já fez em prol do Brasil, nesses grandes países chamados assim o centro, o seio da civilização. Sempre ela foi pioneira de uma audácia que até Deus duvida. Não precisava ser Você é de Belo Horizonte. Você saiu de Belo Horizonte para Paris? Eu saí para São Paulo. Eu fiz uma tentativa em São Paulo, porque os anos eram difíceis, nós já estávamos na ditadura. A moda era uma coisa extremamente limitada, 2, 3 nomes, que por sinal eu penso a eles, porque eles não têm nenhum lugar arquivado a memória deles, que é o Clodovil e o Denner, que foram os mais, vamos dizer, mais conhecidos da população brasileira. E tentei em São Paulo, 2 anos, mas eu tinha consciência que eu não tinha uma carreira até o último dia da minha vida, ela era curta. Eu tinha que escolher um país aonde eu pudesse fazer a minha profissão num período como jogador de futebol. Você, acima de 10 anos, naquela época, era impossível. E eu escolhi a França, porque quando se fala de alta costura, você fala francês. E você desfilou para os grandes costureiros? Eu tive muita sorte, Leda. Eu tenho muita sorte na vida. Quem foi o seu mais querido? Olha, todos eles me deram uma coisa que muitas não tiveram. Eu tive esse privilégio. Alguns eu não desfilei para eles, ou porque eu tinha uma estatura muito alta, ou porque... Você é muito alta. Eu tenho 1,80 m. E certos costureiros na época queriam um modelo até 1,75 m. Tem que lembrar que a moda é muito diferente de hoje. Outros queriam altíssimas, como o húngaro ou Yves Saint Laurent,
que eram pioneiros, que estavam em pleno momento da glória deles, e eles escolhiam. Mas tinha um outro probleminha bem mais importante, que era a seleção da cor, porque tinha ainda um certo, eu não digo preconceito, não diria isso, mas a moda era representada mais por modelos do norte, as suecas, as alemãs, certo? Então, você tinha que ser realmente excepcional no estilo, porque pegavam uma. Hoje você pega 10, as americanas, aliás, graças ao Yves Saint Laurent, ele explodiu nos anos 80, escolhendo quase todos os modelos de cor negra. Eu não sei, diz que tem uma palavra hoje que não se pronuncia mais no Brasil. Negro ou preta? Não, negro para preto é que não. Negro é perfeito. O preto é que nós, sem intenção, é uma cor. Mas já não se usa mais. Preto é cor, negro é raça. Negro é raça. É isso. É black, como diziam os americanos, né? O negro. Negro branco. Então eles escolhiam. Que não é o que... Não é o que você fala, é como você fala, né? Então, assim, na verdade, vale tudo, mano. Depende. O respeito é tudo tranquilo. Que às vezes eu já fui chamado de cidadão de uma maneira muito mais ofensiva do que chamar, fala negão! Negão tá tudo tranquilo, tá em casa. Eu gosto com respeito, tudo certo. Mas é louco você falando isso, que você também ali, né? Ali atrás já passava por isso também. Por essa questão e por. É importante de dizer, porque a moda sempre representou muito na Europa, ela tem um lugar significativo na economia do país, o que nós não conseguimos ainda, infelizmente, aqui. E tem tendências como a cor, como a saia curta, a saia longa, o tom de pele também era uma tendência. E até aquela época não existia uma procura, um pedido muito grande para mulheres de cores. Vamos dizer que o francês que tem as ilhas da Martinica não tinha esse respeito ainda por um povo que eles são franceses na Martinica. Claro, não é? E quando eu cheguei, a escolha de uma colorê, como se dizia, para fazer um café au lait mais delicado, não era muito grande. Então eu tive a sorte de ter sido escolhida desde os primeiros momentos que eu cheguei lá. Mas quem foi o primeiro? Jean-Louis Cherrer, que faleceu esse ano, infelizmente, que foi um grande criador e que depois de uns 10, 15 anos se fala menos porque ele vendeu a marca e depois ficou um pouquinho fora do circuito, mas foi um homem extraordinário. E o Yves Saint Laurent, que deu todas a grande qualidade dessa escolha, escolhendo 80% dos modelos de cor trazidos dos Estados Unidos, e foi a grande explosão. Mas já era para mim, vamos dizer, quase o final da minha carreira. É interessante porque a Beth teve um sucesso extraordinário num momento em que não existia nada disso que tem hoje. Quer dizer, foi uma Gisele Bündchen. Ou então a Gisele Bündchen a Beth, é o que a Beth foi ontem, né? Verdade, assim, verdade. Guardar as devidas proporções, é verdade isso. Até mais você, porque a Gisele tem essa coisa mundial, né? Hoje já é. As redes, tudo explode. Modelo, na época, quando ela foi a brasileira pisar em Paris, né? Teve algumas. Uma das coisas que eu gostaria de trazer, que ela faz parte da minha memória, é isso. 2 brasileiras representavam o Brasil na Chanel, que foi extremamente... eu gostaria de empregar o termo racista, doutora, mas eu não tenho outra. Mas a história dela fala por ela, e essas brasileiras foram grandes representantes nossas lá. Mas a época não era da comunicação, não era da foto, não era do Instagram. A Vera, né? Teve a Marilu, que era paulista, teve a Vera, que era Barreto Leite. As brasileiras sempre foram muito representativas até hoje. O que muda essa tecnologia que deu as novas modelos que estão representando o Brasil hoje, através da imagem
que é mais rápido, que é mais... Nós, na nossa época, não começávamos 14 anos. Era impossível. A maioridade era 21. Tudo então, é diferente hoje. Eu me lembro quando eu trabalhava em moda, era uma dificuldade. Muito grande. É tão diferente que você não tinha informação, primeiro. Ela foi parar em Paris, não sabia o que ia acontecer, né? Hoje em dia abrem a internet, sabem tudo, aonde vão, onde é localizado. As agências começam cedo demais. Começam cedo demais. A modelo que fotografava não desfilava na minha época. Não, é verdade. Não. Você tinha que ter, para o costureiro, criador, você tinha que ser fixa, porque as roupas eram feitas numa medida extrema no corpo de cada uma. Então você não fazia fotos de magazines, porque isso era dedicado a uma outra série de modelos que faziam só isso. E você me disse que ficavam horas. Era de passarela, né? Eu tenho um traumatismo violento do braço, né? Por isso que eu tenho esse problema de achar que nada convém, porque a estrutura do corpo, qualquer roupa se faz pelos ombros. Mas você podia ficar 2 horas para provar uma manga. E na hora que acabava... Porque você sempre prova o lado direito só. Para constituir o modelo. E 2 horas depois, tinha sempre o olhar de um que dizia estar horrível e arrancava tudo de novo. Aquilo é um terror. E me deixou um legado temível, porque qualquer roupa que eu vejo num manequim, eu já digo, aí a manga tá girada, aí a manga tá... Eu aprendi muito com Beth, aprendi muito, porque ela ensina. Eu já sugeri que ela dê cursos, porque ela conhece profundamente a moda e dá-lhe visibilidade. Ela hoje fala de um modelo e fica assim, e ela tem uma experiência que ninguém tem, que é de ter a roupa feita no corpo dela. A vantagem... Montada, criada ali, né? E você tinha que fazer essas dietas absurdas que essas meninas fazem? Não, eu tive muita sorte, não tenho hoje. Eu tive uma sorte violenta que, assim que eu cheguei em Paris, eu pensei que eu comia muito bem em Minas. Sempre comemos, o pão de queijo é indiscutível. Mas um pão, quando eu provei a minha primeira baguete, eu tive a impressão de que eu nunca tinha comido pão até aquele dia. Então eu tinha uma coisa, 6 horas da manhã, eu comprava uma baguete, e o meu prazer é de saber que eu podia comê-la inteira. Então eu comia ela inteira antes de um desfile, sem pegar 100 gramas, lógico, porque você andava muito, você saía muito também. E sem manteiga. Não com manteiga, querida, não, pelo amor de Deus, é melhor manteiga. Não, pensei que você se privasse da manteiga. Não, a gente não se privava de nada. Nem da manteiga, nem do presunto, nem do queijo. E era uma coisa que ficou um hábito e você não engordava. Mas depois, com o tempo, com a idade, você vai adquirindo todos os vícios da vida. Você sabe disso, né? Tem fotos da Beth no livro e tem uma coisa que eu amei ter visto, que é essa escada. Eu, na sexta-feira passada, minha vontade era sair de lá e comprar uma escada. Mesmo que ela ligue nada, coisa nenhuma. Também. Não liga nada, coisa nenhuma, não tem importância. Eu quero fazer igual. Olha que deslumbre essa escada. Olha que mulher espetacular. E aqui tem um livro que a minha secretária descobriu. Não é maravilhoso? Eu não tenho mais onde pôr. É muito bom, mas é uma solução genial. Eu adoro eles. É de vez em quando eu tiro. É genial. Um espaço. Ainda vou comprar uma escada que não leve nada a lugar nenhum, só Tá ótimo. Eu preencho. Vou fazer um intervalo, volto daqui a pouquinho, ok? Obrigada. No próximo bloco, as irmãs que herdaram uma universidade e tiveram que trabalhar juntas e muito duro para recuperar a instituição. Ana Carolina e Karina Lisboa. Vale a pena conferir, já já. As irmãs Karina e Ana Carolina Lisboa assumiram cedo uma grande responsabilidade: gerenciar uma universidade, herança do avô. Elas enfrentaram a tarefa de reerguer a instituição, que tinha muitos problemas, muitas dívidas. Elas lutaram muito, levaram o trabalho a sério, enfrentaram preconceitos por serem jovens, mas a universidade voltou a dar lucro. E é uma das que mais cresce na zona norte do Rio de Janeiro.
Deve ser, assim, um momento especial, né? Porque agora... Porque vocês não foram criadas para suceder, é uma empresa familiar, vocês foram educadas para isso? Não. Foi meio no tapa, né? Muito, a gente brinca que é cair de paraquedas, né? Que a gente realmente brotou ali. Nossa história foi muito acidental, porque o meu pai, que era filho único, faleceu, e logo em seguida os nossos avós, então a gente acabou assumindo tudo muito cedo, né? Só que, assim, a gente não tinha pretensão de trabalhar lá, porque meu pai era o natural sucessor. E eu e Carol sempre a gente sempre teve personalidades muito diferentes. Eu querendo mais as áreas humanas, a Carol querendo a área ambiental. Então, além da gente nunca ter imaginado trabalhar na faculdade, a gente não imaginava trabalhar juntas. Então, o que aconteceu foi que eu, com 16, a minha avó um dia me chamou, eram meus avós paternos. A minha avó me chamou, ela estava afastada do negócio, pediu para eu fazer tipo um estágio na reitoria, porque ela achava que as coisas não estavam indo muito bem. E como a gente sempre deveu tudo, a nossa vida, eles sempre ajudaram a gente, estavam sempre do nosso lado, eu falei, tá bom, já é uma forma de eu ganhar minha independência com 16 anos, né, e vou começar a fazer a minha faculdade de administração. Só que realmente o mundo dá voltas, e quando eu já estava com 18 anos, nessa brincadeira, meu pai começou a ficar doente, e não deu para eu sair desse estágio, continuei lá ajudando meus avós, dando suporte. A Carol, em seguida, entrou para fazer uns estágios lá. E quando fiz 18 para 19 anos, meu pai faleceu e meus avós recorreram a mim, como a neta mais velha. Olha, agora eu preciso que você assuma o negócio. E eu estava, sei lá, no terceiro, quarto período de faculdade. Não é a mesma coisa que você administrar um salão de beleza, uma padaria, que você já vive aquela vida. Eu mal tinha vivido a minha faculdade para saber como administrar uma instituição de ensino. Então, e é muito complexo, né, uma instituição de ensino. A gente teve que rodar em alguns setores, né? Porque você não faz ideia de nada, não é só a sala de aula, você tem toda um backstage, né? Então a gente tem que saber de RH, tem que saber de contabilidade, tem que saber gerenciar o próprio negócio, quem é o cliente, por aí vai mais. Tem MEC em cima, né? Um órgão regulador, então não é brincadeira. Do MEC. E tem um nome aí, porque é a Celso Lisboa, né? A faculdade. O seu avô foi um homem de tradição nessa área. Até da política também, depois que ele se dedicou à área da educação. E é engraçado, que eu sempre brinco, né, que no Rio de Janeiro, se você perceber, as grandes instituições de ensino têm o nome do fundador. Então foi muito difícil pra gente também, eu não vou ficar falando de nome, foi Celso Lisboa e por aí vai, sempre é o nome do fundador. E é engraçado, a gente brinca, porque tudo do meu avô era com o nome Celso Lisboa, era toalha, xícara. Então foi muito difícil espantar aquele fantasma quando a gente assumiu, sabe? Porque depois que meu pai faleceu, o meu avô entrou num processo de Alzheimer, a minha avó tendo que tomar conta dele, a instituição ficou totalmente pra gente, 40 anos de papel, 40 anos de processo, sem alguém passar pra gente, porque seria legal que eu fosse escravizada, eu adoraria isso, mas eu não tive esse tempo. A gente não teve, ninguém virou e falou, olha, esses processos funcionam assim, ou vocês precisam dar continuidade nesse processo ou nesse passivo. A gente pegou passivo. A gente aprendeu aprendendo. Com preconceito, porque a gente, além de sermos duas meninas na época, né, as professores bem mais velhos e coordenadores, enfim, então foi... Não, e sabedores de que vocês não tinham experiência. As pessoas às vezes são muito cruéis, né? Sim, exato. Em vez de dar a mão, claro que deve ter tido alguém que deu a mão, ou que foi mais gentil. Vamos torcer que tenha tido. Assim, né? A gente não pode negar, mas foram Mas a grande maioria deve ter olhado... Muitos lobos. A gente, desde cedo, a gente enfrentou, mas enfrentamos de frente mesmo. Enquanto os meus avós estavam vivos, a gente sabia que não poderia solicitar uma ajuda profissional, porque na cabeça de um fundador como meu avô, seria muito difícil imaginar uma ajuda profissional, uma consultoria para ajudar no dia a dia. Seria impossível. Acho que daí ele ficaria cada vez até mais doente. Ele não admitiria isso. Ajudaria o fim dele. Porque era uma gestão muito coronelista, que eu falo, da Carol, né? É diferente da gestão que a gente hoje vê, que as instituições de ensino estão caminhando para se profissionalizar. E vocês caminharam também nesse sentido, né? Exato. Mas só a gente ali foram 10 anos. Eu e Karina ali todo dia, na mesma sala, no mesmo ambiente, discutindo os problemas, né? E a gente até brinca como é que a gente sobreviveu, porque uma coisa é você só trabalhar com alguém, outra coisa é você trabalhar e morar com alguém, né? Então, é trabalho de segunda a segunda, não tem férias ainda, infelizmente. E acontecia aquelas coisas, né? Eu sempre fui a irmã mais velha, ela era mais nova, ela tinha 17, 18, então muitas vezes eu acordava e via que ela estava dormindo ainda, eu queria arrancar ela da cama, sabe? Mas assim, a gente tem as nossas diferenças. Carol chegava mais tarde, mas saía mais tarde, como a instituição de ensino funciona de 7 da manhã até 10 da noite.
não é horário comercial. Então, assim, com o tempo a gente foi se ajustando. Uma pessoa é mais do dia, outra é mais da noite, mas é difícil a gente aceitar isso. No começo, é bem difícil. E com irmã também, a gente sempre tá bom ter irmã, é um encanto. Mas a gente pega um perrenguezinho, né? Bastante. Mas a gente acabou que as nossas diferenças, a gente demorou um tempo, claro, mas a gente acertou, né? Bom, eu faço isso melhor, então você faz isso melhor, a gente dividiu. E o que você faz melhor? Nesse campo. Eu fui mais para a parte acadêmica, que é a minha formação, eu sou bióloga licenciada. Então, eu descobri, né, na educação, assim, um leque enorme. Então, ela deu aula lá, foi coordenadora de curso, foi assumir a reitoria, caminho, né? Exato. E hoje você é reitora? Isso. E aí, então, a Karina, que já era administradora, ficou mais com essa parte mesmo administrativa da rotina, do cotidiano, né, dos números mais. E aí Mas vocês mudaram a história da instituição, né? Sim. Porque quando vocês pegaram, não ia lá tão bem das pernas, não ia, né? Turma de 1.300 alunos. Pelo que eu li, não iam muito bem. Vocês deram uma virada. Foi realmente... Foi. Assim, a gente nem acredita. Quando a gente olha, a gente... a gente lembrando, assim, nossa, realmente não dá pra imaginar. Isso tem quanto tempo, Ana? Olha, eu comecei com a reitora, assim, na intimidade, sabe isso? Magnífica reitora. Magnífica reitora. Todo mundo espera, né, chegar uma senhora grisalha, né, e tal. Com respeito, assim, mas... Magnífica reitora. Os alunos nem acreditam. Muitas vezes a gente até fica com um pouco de vergonha, assim, imaginando o que eles vão falar, né? Nas formaturas, vamos lá abrir uma solenidade, né? Tá aqui. Então... Mas agora você já está escolar, você desde quando? Eu sou reitora desde 2009. Mas tudo começou em 2002, 2003, né? 2002 mesmo, assim, que a gente assumiu. E aí eu passei desde a secretaria, tesouraria, atende caixa, passei por diversos setores. A Karina ficou mais... Eu não tive muito tempo, eu tive que pegar as rédeas e gerir a empresa. Já era a ação mesmo, não deu nem para fazer um estágio. Não deu. Então foi ótimo, porque uma complementava aquilo que a outra precisava, né? Então a gente se deu muito suporte, né? Apesar de todas as a gente brigava em casa. Imagina a quantidade de problemas que a gente tinha para resolver. Mais um a gente não ia criar ali, ficar brigando. Então, lá, pelo menos na instituição, a gente nunca brigou. A gente realmente... Aqui em casa quebrava um pau. Mas em casa pode. Em casa pode. Em algum lugar tem que poder, gente. Não é? Tem as duas famílias, né? A família lá da empresa e a família da casa, lá da rotina. E aí, o que vocês fizeram assim de substancial? Quer dizer, como é que vocês deram a virada? Então, a gente focou muito no tipo de aluno nosso. Não adianta a gente achar que vai ser uma universidade modelo norte-americana, que é o modelo de universidade. Isso funciona para uma região, para um contexto. O nosso contexto é um contexto de uma classe que precisa trabalhar rápido, né? Que precisa entrar rápido no mercado de trabalho. Ou se já tiver, precisa se capacitar. Então, a gente conversou muito com o mercado. Os nossos professores, a gente focou muito no corpo docente. E a gente conversa muito com o aluno e eles reconhecem isso. Tudo bem, eu não estou pagando um preço alto, então eu sei que eu não posso exigir, pelo menos agora, um ar-condicionado na sala, mas eu vou ter os melhores professores. Vou sair daqui preparado para o mercado. Meus professores me ajudam a achar um estágio. Então, a gente focou muito nisso. Em formar ali uma família, né? Uma atenção ali focada. E isso foi o segredo. A gente alavancou. E aí vocês trabalharam com... Já nem sei, mas hoje tem classe social, né? Porque já mudou tanto, já está tão... Né? É verdade. Mas vocês estão trabalhando com pessoas que... De classe, você fala? De classe social, C&D. Mas a gente já está em D também, porque tem cursos... a gente tem... porque na região... Não, mas é também um povo que quer muito fazer a universidade, então é muito legal como resultado. E é um público mais velho, a gente atende também muita gente a partir de 25 anos, então não é só aquele pessoal que acabou de sair do colégio, fez vestibular e está entediado, né? Não sabe. Exatamente. Esse público que a gente atende é o contrário. Ele quer chegar, ele quer a aula, ele faz questão, não é aquela galera que... mata uma aula. Que celebra quando enforca feriado, não é. Muito pelo contrário. E o mais legal é porque todo esse foco para o mercado que a gente dá, o nosso ex-aluno, ele volta dizendo que ele teve, que ele conseguiu, que ele está bem colocado, que ele teve o objetivo alcançado, né? Então, isso pra gente... acho que está dando fruto. Isso que ela falou é legal porque essa pessoa que chega depois, 10 anos afastada do ensino médio, ela não lembra daquele conteúdo para ingressar no primeiro período, vamos supor, de engenharia ou de enfermagem, que vai dar anatomia, enfim. Então, a gente também, um dos nossos, acho que diferenciais foi focar no ensino, num projeto nosso de acolhimento dessas pessoas com programa gratuito. Porque a gente sabia que não adiantava a gente oferecer cursos para público que está afastado
sem ele ter uma base. Então a gente revisa esses conteúdos, isso ajuda, e eles sabem disso. Então... E a qualquer hora do curso ele pode fazer. Então é um português, é uma matemática, é uma biologia celular, enfim. Então, porque a gente acredita que a maior parte da inclusão que a gente pode fazer está nisso, né? Não só permitir o acesso, mas que ele consiga acompanhar o próprio ensino, que ele consiga efetivamente concluir. O problema do Brasil é essa evasão, né, do ensino. Porque esse gapzinho aí atrapalha para burro, né? Você já não lembra. Fixou. Eu não lembro, então eu nem vou fazer. Então a gente fala, não, você não vai... Se é por causa... enfim, de falta de conteúdo, então vem pra cá que a gente acolhe, você vai ter a sua aula, você vai assistir tudo e você vai passar. Então, isso é que é o mais bacana, todo o corpo docente fazer esse acolhimento, né? E aí vocês conversam com o corpo docente? A gente tem reuniões semestrais, a gente participa no dia a dia, é engraçado. Depois que meus alunos é que a gente tomou a decisão em conjunto de chamar uma empresa para... a gente realmente calçou as sandálias de humildade e falou, não, a gente precisa de ajuda, sim, porque é importante, pessoas do mercado que tomar uma decisão mais rápido, né, de forma mais assertiva. Então a gente falou, vamos contratar uma empresa que... E isso, pra gente, foi fundamental para o negócio estrategicamente, sair daquele apagar de incêndio, né, na correria do dia a dia, e a gente não ficasse mais... Eu não consigo. Tem gente que fala que eu não sei a parte da cachaça, mas eu sei do ensino. Assim, eu gosto muito, então eu não consegui sair do dia a dia. Hoje eu trabalho na área de relacionamento lá, eu fico no dia a dia ali, ajudando, relacionamento com o aluno, melhorando a parte de comunicação da instituição. Então realmente não consegui sair disso. Mas isso já deu um alívio, né? Porque dá pra gente ter ideia, né? Antes a gente tinha ideia, mas de pensar em como se vai implantar essa ideia. Hoje a gente pensa, a gente olha uma foto, poxa, vamos mudar isso, vamos, então como é que a gente faz? A gente assenta, conversa aqui, então tá bom, então vamos juntar todo responsabilidade de cada só e para fazer, assim, da forma espero que com os nossos valores, com os valores da família, isso a gente não abre mão, sabe? Isso aí. E aí, vamos fazer uma pergunta delicada, mas vamos ao que interessa. As contas estão no azul já? Então, o dia a dia, sim, a gente ainda tem um passivo, mas a gente já conseguiu liquidar 50%, se você considerar, mas né? Vocês estão tocando mas muito a gente bem administra. Quem não administra, né? Todo mundo aqui tem dinheiro, né? Então... Sim, mas no dia a dia vocês estão segurando a onda direitinho. A gente segura a onda. E consertando e apagando incêndios. Exatamente. Incêndios ficaram anos, né, também acontecendo. Exatamente. A gente já passou por crises de atraso de salário, né? Então hoje, assim, a gente tem muito orgulho em dizer que não, a gente cumpre todas as nossas obrigações com nossos funcionários, muito pelo contrário, fica todo mundo muito satisfeito, né? Então isso é o melhor que a gente pode ter, né? O retorno do nosso funcionário, nosso colaborador, do nosso professor, do nosso aluno, dizendo que o nosso esforço não foi em vão. E vocês trabalham com que cursos? Bom, a área de saúde 70% é nossa área mais... área de saúde. Mais de peso. Nutrição, fisioterapia, farmácia. Educação física, psicologia. RH. Tem administração, outra gosta, né? Mas que bom, né? Nossa, bom, foi um aprendizado. Bonito. Muito grande. E conseguiram estar ainda unidos, ainda moram juntos? Não. Também é querer demais. Aí precisa. Agora já, né? Está tudo organizado. Muito bom. A minha gente diferente, mas que sim, paixão para a Teixeira. A gente volta já já. As irmãs Maria e Isabel são apaixonadas por moda. Criaram juntas uma marca que conseguiu unir em harmonia estilos diferentes. Isabel é fã da alta costura. Maria gosta dos estilistas mais provocativos, mas segundo elas, nesse caso, as diferenças são um trunfo. Visões que se complementam e fazem muito bem ao negócio. A Maria é mais assim, ousada, né? Eu gosto, às vezes eu erro assim 100%, mas às vezes eu dou uma acertada, sabe? 100% também. 100% também. Eu gosto de umas coisas mais ousadas, tipo peças únicas, coisas mais não previsíveis. Mais identidade. Com mais identidade, coisa com personalidade.
E a Bel Sou mais clássica, romântica e tal. Então, assim, pra criação, vocês imaginam o que acontece, né? Porque as duas criam juntas. Então, é tipo, os dois estilos ali. Mas no final dá certo, né? E dá aí, uma quando vocês combinação lançam a legal. coleção, ela atende aos dois gostos. porque na verdade fica uma combinação dos dois estilos. Então você fica com um mix de roupa que tem um pouco a cara da Isabel e um pouco a minha cara também. Ou a cara das duas na mesma peça. O que seria? Isso aqui seria a sua cara? Pois é, esse short amarelo neon é a minha cara, até porque é de couro sintético e a Isabel não trabalha com sintético. Eu trabalho porque eu prefiro lucrar também, entendeu? Eu gosto de fazer uma coisa legal e que você também, tipo, possa ter... Um preço mais alto. Exatamente, um preço acessível para as pessoas quererem comprar, ficar mais atrativo também. Não só uma coisa super elaborada que uma pessoa vai comprar minha peça de roupa. E essa é de quem? Assim, eu acho que a gente tem um pouco das duas sempre, entendeu? A gente já pensou em fazer assim, Maria, você faz metade, eu faço metade. Só que assim, isso nunca dá certo, porque a gente faz a prova de roupa juntas, aí tipo assim, todo mundo opina, minha mãe também, a opinião dela assim, super válida também, super respeita. Ela bate o martelo. Bate o martelo. E ela tende a qual das duas? É o mais ousado ou o mais clássico? Engraçado que ela fica ali no meio, né? Mãe sofre, né? Ela deve ficar mortificada no meio das Então, não tem como a gente, assim, é um mix, assim, né, Maria? Tem um pouco das duas em todas as peças. E acho que mais interessante também, né? Que se fosse, assim, sabe, metade pra cada uma, seria... Não teria a mesma identidade, essa peça né? que a gente tem aí, separada? Tem, a gente tem. Assim, é interessantíssimo isso. Legal. É a minha preferida, eu acho. Porque aqui à frente ela é bem neon. A frente ela só mas ela é assim... E as costas são transparentes. Você não diz aqui ver, mas as costas dão uma bandeira aqui. É que é transparente, aí é pintado à mão. Muito bem acabado, né? Muito bem embolado. E aí a saia também, assim, tem a mesma ideia. Também com a organza por cima. E também é pintada. Não é pintada de inseto, mas é pintada à mão também, com flores por cima. Flores sobre flores. Isso. Seria o verão de agora. 2013, 2014. Agora. Tô perdida, né? Porque você trabalha... Vocês já estão no inverno, provavelmente. Pensando pesquisa pro verão 15. É meio esquizofrênico, né? Porque... O povo da moda é meio esquizofrênico, no sentido de estação do ano, né? Exatamente, eu fico perdida. Exatamente. O povo de revista feminina também. Sempre edita com muita antecedência, então está sempre fora. No Natal está na Páscoa está na festa junina. Nunca está no calendário anual. Porque você adiantado. Janeiro já está começando a liquidar a coleção de verão, fevereiro tem coleção de inverno e você está no auge do calor. Mas nessa coleção vocês apostaram na transparência, sem a evidência, talvez. Sem evidência, exatamente. Você gostaria de uma evidência, né, Maria? Mas tem e a Bel menos da evidência, é isso? Tipo isso. Fazer um cropped. Tem ali, tem uma saia, assim, lápis com crop. Aí é assim, é uma saia de cintura alta e tem um pouquinho de barriga de fora. Também não é assim, umbigo, globeleza. É um monte, né? E aí, as cores. Escuta, esse frenesi do amarelo vai durar? Pois é, a gente não segue muito, vamos pegar todas as cores da tendência e fazer... A gente trabalha diferente. A gente primeiro decide um tema, aí a única parte do processo que a gente fica separada, cada uma no seu canto, é quando a gente vai fazer a pesquisa, que aí cada uma faz a sua própria pesquisa, aí a gente depois junta tudo, decide, vamos fazer aqui estampas. Aí a gente trabalha com uma designer super boa, que a gente já tá com ela há um tempão, que faz nossas estampas, aí passa um briefing pra ela, e vai e volta, até a gente decidir todas as estampas, aí a gente começa a fazer, tipo, desenha, faz shape, aí a gente já tem referência também do que a gente quer, pega algumas coisas que estão também na moda, porque tem que ser uma moda comercial, você quer vender, no E as cores, assim, acaba que elas dependem muito do tema, entendeu? Por isso que é a parte mais importante de tudo. Mas aqui vocês pegaram todas as coisas. Pois não é, tem a porque menor assim, possibilidade de não ter uma cor. Não, é verão, mas é bem verão mesmo, né? O verão é cor. A gente pega assim, esse tema foi tema jardins, aí realmente a nossa cartela de cores
Foi tipo riquíssima. A gente nem passou cartela de cores pra Giza, que é a nossa designer. A gente só falou, ó, a gente quer cores neons, a gente quer rosa, e flamingos. Como é que vocês chegaram nessa produção, nessa criação, nessa moda, nessa grife? Assim, eu sempre quis trabalhar com moda desde pequenininha, né? Mas como, enfim, eu era mais pra alta costura, que eu sempre fui muito romântica, aquela coisa, só que uma moda muito difícil, né? Tipo, nem um pouco comercial. E a Maria foi se descobrindo também, né? Eu já fiz de tudo, economia, 1 ano, aí eu me formei em publicidade, mas eu sempre gostei de moda. Eu gostava de comprar, né? Então, mas eu gostava, eu sempre gostei. E aí eu trabalhei na parte figurino de uma novela e depois, aí eu assim, encontrei na moda. Não queria ser figurinista, mas adorava. Também gostava muito de publicidade, então tinha um pouco a ver criação e arte, essa coisa visual. Aí eu acabei fazendo fashion business depois de acabar a faculdade. E aí voltei e tinha tudo a ver, porque a Isabel tinha feito fashion design e eu fashion business. Assim, a gente não separa dessa forma. Maria, você é administração e eu sou criação. Não. Isabel desenha, eu não desenho nada, eu só faço aquele boneco de palitinho. Mas a gente cria juntas e a Isabel também. Tipo, se tiver que falar com o fornecedor, ela é, aliás, melhor que eu pra falar, porque eu não consigo. A Maria, assim, quando você tá atrasado 3 meses, ela liga pra ele e pede desculpa. Desculpa, mas só atrasado 3 meses, Maria, ele nunca vai devolver o que a gente tá precisando, assim, né? Tem que ter mais um pulso forte. Isabel é mais você que tem o pulso forte, ela é tão assim, né? Achei que ela era amiguinha do pedaço. A gente tem que se transformar, né? Não, ela recebe uma Isabel, Teixeira de Mello e vem cara, né? É porque ela, mas assim, justiça seja feita, você não gosta de falar no telefone antes. Eu que tenho que ir. Aí ela vê que eu tô começando a chorar, pedir desculpas, ela assim, ai não, me dá pra... Ela chega lá e ela fala, sem brigar, mas ela fala tudo que tem que ser falado. E aí daqui a 2 dias o tecido tá lá em casa, sabe? Tipo... É uma boa dupla, hein? Pois é, por isso que a gente até pensa uma chora, a outra esfola, vai dar tudo certo. E essa estampa da borboleta também é uma marca da coleção. Pois é, essa que ela tá usando. Que eu vi na foto também. A gente queria bastante borboletinha assim na barra e assim, elas meio que voando por cima. Macacão na frente do macacão. A frente do macacão. Ele é comportadíssimo, ele é elegante. Legal, uma surpresinha. E atrás tem um decote. Uma surpresinha. A surpresinha tá atrás. Mas ele ficou chique. Não fica vulgar. Isso é uma coisa, eu vi de borboleta tipo um colã. Isso também está usando? Isso também tá... A gente, na verdade, agora a gente só vai fazer colã a partir do nosso inverno. Que é assim, bodies, né? Esses bodies, eu também assim. usando bodies. Ela também tá usando. Esse aqui também é um body. Esse aqui. É esse daí. Na verdade, sempre foi uma peça-chave pra gente, a peça que mais vendeu. E, assim, acho que aqui, né, não tem uma marca aqui no Brasil que só se foca em body. A gente ama fazer assim, geralmente a peça que as pessoas mais procuram e tal, sempre acaba rápido. Nossa, que bom, porque eu sempre tenho dificuldade. Pois as pessoas usam maiô, compram maiô e usam como body, né? E o body pode ser tão elaborado, porque as pessoas às vezes pensam, body é tipo um maiô liso, assim, mas você pode bordar, você pode brincar, pode fazer de seda. É tipo um maiô, só como definição, né? Só para explicar, né? Exatamente. Se explicar, por exemplo, para o Gilson. Você diria, um body, aí era melhor falar pro Gilson, olha, é tipo um maiô. É tipo um maiô, mas assim, continua a conversa. É tipo um maiô, mas que não é pra praia. É um maiô pra você usar. É uma base. Exatamente. Mas aí você pode incrementar a sua base. Você faz bordado, você faz de seda e parece uma camisa. Esse é de renda, esse é pintado à mão. Nosso inverno, agora que a gente tá fazendo nosso inverno e é só body. E assim, a maioria é tecido plano, né? Nem malha, assim. Então você realmente pode fazer o que você quiser, né? Fazer uma coisa super incrementada. Qual o nome dessa marca? Eu não sei. É TM. A gente fez uma brincadeira com trademark, né? E Teixeira de Mello, que é nosso sobrenome. E a renda também tem um lugar especial aí, vai ter, ou já teve? Pro inverno tem super, assim. Não, e pro verão teve, é verdade, vestido. Teve esse vestido body, teve outro vestido branco, É o vestido que, na verdade, a base dele é isso aqui. Isso aqui eu vi a renda, ó, os dois. Por debaixo, a base dele é como se fosse um forro com essa estampa aqui bem colorida e por cima ele só vem a renda. A renda vem por cima do jardim. Isso. E aqui a renda vem... por cima de uma combinaçãozinha mais curta, preta.
Mas você tem isso também como body. Tem, aí tem a Você versão tá body usando. que eu tô usando. Mulher é interessante. E mulher também se veste pra mulher, né? Muito. Tem isso. Com certeza. Assim, esse é o mito, mas eu acho que eu me visto pra mim mesma. Você é uma mulher. Mas não pra outra mulher, sabe? Eu raramente peço opinião, tá bom isso, porque eu não quero ouvir, vai que tá ruim. Às vezes é melhor não perguntar. É melhor não perguntar. Aliás, quase sempre. No próximo bloco, a música, a animação e o bom humor do ator e cantor Sérgio Lorosa, lançando o CD Carpe Diem. Não saia daí, vale a pena conferir com certeza. Já, já. Tivemos o prazer de conversar com o ator e cantor Sérgio Lorosa, lançando o CD Carpe Diem. Sérgio esteve no programa no mesmo dia da entrevista com Beth Lagardère e Nélida Pinhon e divertiu a todas nós, quebrando a formalidade, mostrando que é possível pessoas com formações tão diferentes se integrarem numa harmonia e num bom humor só. Carpe Diem, que é uma frase em latim de um poema de Horácio que pode ser traduzida como colha o dia, ou aproveite o momento, é isso? Tipo por aí. Pô, na verdade, né, cara, pô, eu sei mal e porcamente falar o português, né? Imagina o latim, né? Mas gaste o seu tempo com coisas boas, seria isso, né? Desfrute, aproveite. Aproveite. Então aproveite, Sérgio Lorosa. Aproveite o dia, essa parada. Aproveite a vida, né, cara? Na verdade, é uma parada muito óbvia isso, né? Porque, na verdade, o que existe mesmo é o momento presente, né? O passado a gente deve utilizar para pegar informações, ou para não vacilar de novo na mesma maneira, né? Buscar através da história uma possibilidade de viver o presente bem. E programar o futuro, né? Mas para viver o presente, né? Na verdade, o presente é que existe mesmo. Então, assim, pô, na verdade, essa expressão eu vi num filme lá nos anos 90, chamado A Sociedade dos Poetas Mortos. Eu vi, pô, que era legal, Robin Williams, né? Pô, fez sucesso pra caramba na época. Lindo, e tinha que falava isso, Carpe Diem, cara, eu achei tão interessante aquilo assim, né? É óbvio, cara, mas tem que aproveitar o dia, né, cara? Tem que viver esse momento já, porque a gente pode fazer, já fiz alguns contigo, né, alguns sem censura, mas, pô, nenhum deles vai ser como esse momento já, que tá vivendo aqui agora, com o Madalena aqui, pô, com o Nélida Pinhon ali, inclusive nós intelectuais, né, Nélida? Nós temos que conversar muito acerca do Brasil, acerca do mundo, né, acerca da sociedade. Tô tirando onda aqui, mano. Eu tô... Os parceiros em casa, a galera de Madureira falando, pô, o negão tá sinistro, mano. Não, mas pra mim é um prazerzão também, assim, poder conviver com gente da tipo de vocês, daqui, pô, que assim, que de uma certa maneira, que eu tô falando, brincando, mas na verdade, assim, eu tive até fui um pouco privilegiado por ter tido mais estudo que a grande maioria da galera que vem de onde eu venho. Mas, pô, longe de quer dizer, eu não posso ser intelectual, mas eu posso tentar ser inteligente. Daí, então, assim, pô, você é um homem inteligente. Talvez, tomara, né? Tomara, eu desejo ser, pelo menos. Singular, você é. Pô, me elogia aí, cara. Vou botar no meu currículo. Quem falar mal de mim, dane-se. A Alexa falou bem. A Nélida disse que você é original, singular. Outro dia no avião com você. Isso, viu? E o Arlindo Cruz. Isso. Eu adorei estar com você. Foi um prazer. Que avião ótimo, hein? Nélida, isso que eu acho, eu falei isso naquele dia lá. Feliz, eu agradeço a oportunidade. Essa é a Nélida. A Nélida gosta das pessoas, né? De descobrir pessoas, conhecer pessoas. E ela, como eu, também tem apetite, né? Ela tem apetite. De alma, eu também tenho apetite de alma. Eu já estou pensando na pizza. Mas é muito legal essa parada que ela falou de encontro das pessoas, né? De o outro, né? Pô, e tem muito a ver, assim, com essa linguagem, com a parada toda que eu tento sintetizar nesse CD também, assim, né? É meio assim, pô, é uma busca de valores que às vezes passam meio desapercebidos na sociedade, de uma maneira geral, assim, pô, essa parada mesmo de estar mais ocupado com aquilo que realmente interessa, né? É buscar aquilo que é essencial, né? E existe muita coisa que não é necessária, né? Que a gente está vivendo, que a gente perde tempão, né, cara? Querendo realizar, querendo conquistar, né? E coisas que são desnecessárias, né, cara? Então, assim, pô, meio da importância ao que importa, de verdade. Importa. Né?
Isso é maneiro. Eu acho Carpe muito diem. bom, Carpe diem. Isso mesmo. Sérgio, você é da onde? De Madureira mesmo? Madureira. Suburbão, Morro de São José, nascido e criado, conhecido e considerado. Na verdade, pô, lá na Rua Aruã, lá no Morro de São José, onde eu nasci, assim, molequinho, né? Eu já fui molequinho. Claro. Já fui pequeno. Claro. Já depois também, aí depois comecei a crescer, não parei nunca mais. Não tô parando, não paro mais. Mas enfim, lá em Madureira, onde eu tive as primeiras. O primeiro contato com o mundo, assim, você entender da diferença também, né? E de entender a diferença mesmo, assim, porque eu sou diferente. E também comecei a achar legal também ser diferente, entendeu? Porque nesse momento parece que, assim, que as pessoas querem muito ficarem. Tudo meio. Todo mundo quer igualzinho, né? Falava não tá na moda, não tá na moda ser gordo. Pô, talvez assim, talvez até seja gordo, talvez um pouquinho por isso, assim, meio um pouco de rebeldia, assim, para querer meio ser diferente. Eu sei que eu sou diferente, eu não adianta, ainda que eu fizesse um regime, uma dieta, né? Eu não iria me achar igual. Mas assim. você ia continuar grande. Né? Grande, tomara. Diferente. Né? Tomara que grande mesmo. Eu até lembro que na última vez que eu vim aqui, eu falei contigo que eu quando vinha nesse programa, eu saio daqui, eu me sinto mais grande. Mas mais grande não é maior, não é? É mais grande mesmo, porque grande eu sou. Entendeu? Assim, no sentido de, filosoficamente falando, eu não me acho pequeno, não acho reles. Né? Então, assim, eu já sou grande. Mas, convivendo com gente. Eu não queria falar foda, mas eu já falei, mas com gente boa, tu acaba ficando melhor ainda, entendeu? Então, já foi, bicho. Vai relaxa aí. Isso aqui é o mal barato, né? Mas tem palavras que às vezes não representam aquilo. Eu queria falar, gente boa, mas enfim, mas entenderam o que eu quis dizer, na verdade, é isso, que a gente acaba meio ficando maior. Então, assim, bom porque a gente aprende também, né? Exatamente, a gente cara, compartilha coisas, absorve. Pode crer, né? Esse desejo de querer ser maior, né, cara? De querer ser mais grande, é necessário pra caramba. Mas eu acho legal porque Madureira é um subúrbio do Rio que remete ao samba, à alegria, né? Se o subúrbio fosse a Zona Norte, se o subúrbio fosse um país, Madureira seria a capital, né? E a música do Arlindo Cruz, o meu lugar seria o hino. Eu bem por aí, assim. Na verdade, quando eu falo em Madureira, também, assim, quando eu me refiro a Madureira, eu estou querendo dizer também Capão Redondo, eu estou querendo dizer também Acre, entendeu? Claro, bem assim. Tá tudo incluído. Toda essa galera, assim, uma certa Madureira, né? Que, na verdade, assim, que é como... de alguma maneira, assim, quando eu comecei a fazer essa brincadeira, né, de querer ser artista, eu imaginava que eu queria subir no palco e falar ser ou não ser, né? Ou então, do ré, mi, fá, sol, assim, né? No fundo é isso. Mas, na verdade, vem todo um conjunto de coisas, né? Um sacão de coisas que vem junto. E, de uma certa maneira... Filho de leão não é tigre, né? Mais ou menos isso. Né? Não querendo me levar a sério demais, mas, no fundo, eu sei que eu acabo representando toda uma galera que é meio excluída de voz, né? Então, assim, de uma certa maneira, eu sei que coube pra mim isso. Você dá voz, né? Então, assim, de uma certa... eu pretendo ser digno de representar toda essa galera que é importante pra caramba, que precisa de dignidade também, entendeu? Não precisa de muito pouca coisa. A gente quer um país mais justo, ou pelo menos um país menos injusto, né? Quando as pessoas tenham direitos de cidadania, né, cara? Até que eu tenho uma canção do CD que fala isso, o hino da classe C, a hoje é classe C. Aqui tem? Se um dia fui pobre. É que, na verdade, para um cara... Você podia fazer essa música pra gente, faz. Eu acho, o que eu quis dizer com Madureira é porque me dá um carinho, assim, porque Madureira é a Portela, é o Império, é a Serrinha, é Clara Nunes, tudo é Madureira. Mercadão. Não é? Mercadão. Vedete do Subúrbio, Estrela de Madureira. Zaquia Jorge. É lindo. O Império, foi o Império que fez o enredo com ela, deslumbrante, né? Disco tem de Rodrigo Maranhão a Serginho Meriti, queridíssimo. Bruno Migliari, tem
Mushebab, Gabriel Moura. Mushebab, Gabriel Moura. Arnaldo Antunes, Rio. Arnaldo Antunes, e tem, que é, Cristina? E tem o Serjão Lourosa em quase todas as faixas, né? Abalou Madureira, né? O som desse negão maravilhoso. Aí, o hino da classe C. Vamos lá. Lê, 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 lê. Subi na vida, malandro, virei classe C. Lê, lê, lê. C'est fini la misère, francês. Lê, 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 lê. Subi na vida, malandro, virei classe C. Lê, lê, lê. Tem pagode no AP, se um dia fui pobre, sei lá. Já nem lembro mais. Se passei sufoco, perrengue na vida, isso ficou pra trás, diga aí, meu rapaz. Se um dia fui pobre, sei lá. Já nem lembro mais. Se passei sufoco, perrengue na vida, isso ficou pra trás. Antigamente, pra dar um rolê, só rolava o busão. Andava feito sardinha, enlatada, suado, que situação. Hoje o meu carro tem ar, tem GPS, tem televisão. Pra viajar com a família no fim de semana e bancar de patrão, diz aí. Lê, 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 lê. Subi na vida, malandro, virei classe C. Lê, lê, lê. C'est fini la misère. Lê, 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 lê. Subi na vida, malandro, virei classe C. Lê, lê, lê. Tem pagode no AP, se um dia fui pobre, sei lá. Já nem lembro mais. Se passei sufoco, perrengue na vida, isso ficou pra trás. Se um dia fui pobre, sei lá. Já nem lembro mais. Se passei sufoco, perrengue na vida, isso ficou pra trás. Confesso que ultimamente a minha memória anda muito ruim. Não lembro o preço de nada, pagar no cartão ficou fácil pra mim. Mas a galera da antiga não me deixa esquecer de onde eu vim. Eu já saí da favela, mas é que a favela não saiu de mim, diz aí. Lê, 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 lê. Subi na vida, malandro, virei classe C. Lê, lê, lê. C'est fini la misère. Lê, 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 lê. Subi na vida, malandro, virei classe C. Lê, lê, lê. Tem pagode no AP. A barraca da Baiana tá lotada de dendê, diz aí. Lê, lê, lê. Dei uma desenrolada e já saí do SPC, pode crer, ó o francês. Até aquela sopinha tá virando consumir, diz aí, Como disse o Miguel Neto, je vous parle pour monsieur, pode crer, malandragem. O Sem Censura de hoje termina por aqui. A gente se vê com certeza, se Deus quiser. Até mais.